Olá! Você já teve dificuldade em fazer planilha no Excel? Pois é, eu posso te mostrar que é simples e sem rodeios fazer planilhas que podem te ajudar no seu dia a dia, naquela sua rotina que às vezes precisaria anotar num papel e aquele papel sumiu, e é possível então fazer essa tabela. Clica no ícone Excel na busca do seu computador. Vai abrir, aparecer um monte de quadradinhos e a dúvida: o que eu faço agora? Pois é, tem como resolver sim. Primeiro a gente precisa conhecer o Excel, como que ele funciona. Então, existem esses quadradinhos justamente para delimitar, para entender o que eu vou, aonde eu vou escrever e o que eu vou colocar de informação ali, tá? Então, para isso, eu vou identificar da seguinte maneira: eu tenho colunas de A até uma numeração finita, assim, uma delimitação finita, assim, mas com muitas informações, tá? Que a gente ainda pode colocar. E as linhas que estão em números. Essa numeração também é finita, porém a gente consegue utilizar com grande facilidade. Bom, conheci então o Excel e suas linhas, suas colunas e as células. Então, mas o que eu preciso fazer? Bom, olha só, cada célula ela já vem desse tamanho aqui, tanto nas colunas como nas linhas. Esse é o tamanho padrão pré-configurado. Se eu deixar o mouse entre essas duas letras, ele mudou de formato e eu consigo fazer com que ele aumente ou diminua a célula. Nossa, isso é muito estranho. Isso ajuda bastante, vai por mim, tá bom? Bom, eu consigo então delimitar a minha medida da célula. No caso, estou fazendo isso apenas na coluna, tá? Que ela tem aqui a largura 14,43 ou 106 pixels. São essas duas medidas que a gente identifica aqui. Bom, a mesma coisa eu consigo fazer com a linha. Olha só, a altura eu estou aumentando ou diminuindo. Certo. Não quero fazer nada disso. Só venho aqui em voltar, volto ao normal, o tamanho que estava a célula. Não prejudiquei em nada o que eu estava fazendo. Então, vamos pensar assim. Quero fazer uma tabela simples. Então, por exemplo, uma tabela que eu vou fazer o meu cronograma semanal. Preciso anotar as atividades que eu vou fazer no decorrer da semana. E eu começo às 8 horas da manhã. Fácil. Coloco lá hora e vou começar às 8 horas da manhã. Vocês perceberam que ela já começou já identificou que é em hora, né? O número aqui. Só para tirar a dúvida, o que eu faço? Eu deixo o mouse em cima do número, botão direito e venho aqui em formatar células. Eu vou reconhecer, vou identificar aonde que está classificado a numeração. Então, aqui, ó, está em horas e minutos. Se eu quiser colocar horas, minutos e segundos, também pode. Mas como é só um agendamento de tempo, não queremos fazer cronogramas tão específicos, só vamos deixar horas e minutos. Ok. Mas, por exemplo, eu quero fazer um cronograma que faça de meia em meia hora até às 18 horas, que é o horário de jornada de trabalho, das 8 às 18. Vamos ver o seguinte: se eu coloco o mouse nesse quadradinho verde aqui,
Pode perceber que ele mudou de posição, mudou de formato, né? Ele tá uma cruzinha preta, não tá mais aquela cruzinha branca que ela fica normalmente. Essa cruzinha, ela fica preta. Se eu puxo, ele vai puxar de hora em hora, até às 18. Mas eu não quero fazer, eu quero fazer de meia em meia hora. Volto, não perco nada do que eu estava fazendo e coloco 8, 2 pontos, 30. Então, agora eu tenho 8 horas e às 8 horas e 30 minutos. Vou selecionar as duas células e vou puxar. Olha só, já está mudando de meia em meia hora. Ele vai até às 18 horas, que era o combinado. Tá aqui. Conseguimos, então, fazer um cronograma de meia em meia hora, das 8 até às 18 horas. Ah, então agora eu vou fazer o seguinte. Na coluna ao lado, eu vou escrever atividades. Agora que eu escrevi atividades, passou o limite aqui do espaço dele, daquela célula. Lembra que estava a medida? Eu posso fazer de duas formas. Manual, clico, seguro e arrasto. Ou, vamos voltar? Deixo o mouse em cima da delimitação e dou um duplo clique. Ele ajusta automaticamente ao que já estava escrito na célula. Também dá certo, mas pode acontecer da atividade ser um pouco maior do que eu preciso escrever, ser um pouco maior do que simplesmente a palavra atividades. Então, eu posso fazer manual e marco uma quantidade que eu posso utilizar. Colocar aqui 250 pixels, só para deixar um número arredondado. Ok, fiz as atividades, deixei aqui o espaço para as atividades. Eu quero fazer esse planejamento de segunda a sábado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever segunda-feira, assim. Passou, né? Duplo clique, pode ser, mas eu vou fazer diferente. Vou voltar aqui. Se eu puxar agora para a direita, não mais para baixo, como a gente fez nas horas, vou puxar para a direita. Olha só, terça-feira, mudou ali, ó, quer dizer que na próxima célula ele já vai chamar o quê? Terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Já fiz a formatação? Ok, mas ficou tudo sobreposto um aqui, né, sobre o outro. Então, eu vou selecionar todas as células para eu deixar do mesmo tamanho. Então, se eu precisar, como eu quero deixar tudo do mesmo tamanho aqui, se eu fizer só em um, legal, mas eu vou ter que fazer em um por um. Volta. Então, se eu fizer o seguinte, seleciono tudo e arrasto até 90 pixels, por exemplo, não foi suficiente. A gente precisa, vou colocar 115 pixels. Olha só, ficou tudo do mesmo tamanho. Então, eu simplesmente, agora, vou formatar. Vou deixar ela organizadinha. Como tá à esquerda, vamos deixar centralizado. Negrito. E aqui também, no tempo, vamos deixar centralizado. Agora, a gente precisa fazer as linhas, né? Então, vamos selecionar tudo que nos interessa da tabela. Venho aqui nessa caixinha, na seta, ele vai me dar todas as opções de bordas. Então, eu vou colocar aqui todas as bordas. Olha só, automaticamente ele fez todas as bordas, ele preencheu todas as linhas. Ah, mas eu queria deixar mais destacado, então eu vou fazer o seguinte.
borda, vou selecionar todas as células que me interessam, venho aqui na setinha, mais bordas. Ele vai me dar essa configuração e como eu quero fazer esse tipo de linha. Se eu quero pontilhado, se eu quero contínuo, mais grossa. Então, eu quero deixar mais grossa nas laterais. Faço assim e ok, deixei mais grossa nas laterais. Vamos deixar uma bem aqui embaixo, porque é título. Vamos fazer grossa também. Já está selecionada. Clico aonde eu quero deixar e ok. Está pronta a tabela que a gente pretende fazer, ok? É isso por enquanto. Até mais. Tchau, tchau.